Oi, eu sou Joaquim Braga Neto, psicólogo da EDS. Você sabe, a EDS é 10. Isso você já sabe. E você também já sabe que a EDS ela se encontra aqui na cidade de Miguel Pereira, Centro-Sul Fluminense, região serrana do Rio de Janeiro, hoje 20 graus. Uma noite super agradável, porque nós temos aqui em Miguel Pereira o terceiro melhor clima do mundo, que realmente é muito bom. E você também sabe que a EDS é a Estrada dos Sonhos, né? E a gente sabe também que nós, agora aqui da EDS, estamos fazendo uma série, um seriado, né? Uma série, que você não precisa mais de Netflix. Você pode ficar aqui no Instagram, pode ficar no Facebook, no YouTube, porque você pode seguir a série, que é a Estrada dos Sonhos em Série, contando a história do Braguinha, que não é apenas a história do Braguinha, ela é a sua história também. E a gente está contando, né? Hoje nós estamos no capítulo 8. Dois bicudos não se beijam. Eu vou colocar o porquê desse título que eu botei nesse capítulo. Mas antes de falar do capítulo 8, eu vou falar um pouquinho do capítulo 7, para dar uma refrescada na sua memória. E antes de terminar o nosso papo, a nossa live de hoje, eu vou dar uma palhinha do que vai ser o capítulo 9. Você vai ter essa ideia também. E vou já te adiantar também que nesse capítulo 8, ali para o final da live, as coisas vão fazer sentido e você vai entender como tudo tem a ver contigo. Essa história que eu estou falando, certamente é a sua história. Eu pego aqui a história do Braguinha, né, que a gente começou a contar, a história do Braguinha, coisa e tal, só como exemplo, só como base. Porque o que a gente está fazendo mesmo é contar a sua história. E no capítulo 7, só antes de falar do capítulo 7, eu queria lembrar que no Instagram, na página Jobrani, Jobrani significa Joaquim Braga Neto, são as primeiras sílabas do meu nome. Em Frente Sempre. Em Frente Sempre, você já sabe, foi aquele livrinho que a gente escreveu, e de vez em quando a gente conta a história desse livro. Né? Então, na página Jobrani, Em Frente Sempre, no Instagram, você tem um pedacinho ali na minha página, na minha bios, que tem um triângulozinho, uma setinha apontando para baixo. E ali você vai ver escrito séries. E ali você pode chegar e clicar ali em séries e você vai ver todo esse seriado que eu estou contando aqui, desde o primeiro capítulo, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou botar daqui a pouco o capítulo 8, e amanhã você vai ter o capítulo 9. Então, voltando, falando um pouquinho do capítulo 7, vamos voltar a ele, eu estava dizendo aqui para você, no capítulo 7, só para lembrar, né, quem já assistiu e quem vai assistir. O garoto, Braguinha, ele não queria estudar no colégio, bacana, essa história eu já falei, eu não quero ficar rendendo nessa história. E aí ele já saiu de casa, aí voltou, só se fosse estudar no colégio que ele queria estudar, aquela coisa toda, os pais consentiram, ele começou a estudar naquele colégio, formou-se no ensino médio, e aí ele precisava de grana, ele queria trabalhar, queria ter a vida dele, foi trabalhar num banco. Aí, quando ele trabalhou no banco, aquela coisa de garoto, né, de adolescente, de 17, 18 anos, que na verdade já é adulto, mas não tinha maturidade, então ele foi trabalhar no banco. E quando ele começou a trabalhar no banco, começaram a cair as escamas da adolescência. E ele começou a ver naquele trabalho, né, enquanto ele trabalhava, a vida como a vida é. As pessoas chegando todo dia junto com ele, né,
e trabalhando, abrindo seu caixa, ele era a caixa do banco, tal, e aí a vida começava, os clientes do banco chegavam, trabalhava até 4h30, depois o banco fechava às 6 horas, e aí ele tinha que fechar o caixa, aquela coisa toda, ia para casa, no outro dia voltava, começava tudo de novo. Era a vida como a vida era. E aí, naquele banco, ele aprendeu que a coisa é séria, a vida é séria. E ele começou a ver que naquele trabalho, ele foi trabalhar lá, porque ele queria comprar carro, moto, barraca de camping, comprar essas coisas que o garoto gosta. E não é só porque garoto gosta, é porque ali dentro do carro dele, aquilo ali era um reino para ele, era um lugar dele, né? Então ali ele botava quem ele queria e ele ia para onde ele queria. Né? E ele comprou uma barraca de camping que era o primeiro ensaio de uma casa, então ele ia passar o final de semana na praia, nos campings, esses lugares que ele ia, e ali onde ele passava os finais de semana, ele tinha um pouquinho daquela coisa que era a vontade de ter a casa dele. Mas os dias, as semanas, os meses foram passando, ele falou, cara, eu tenho casa, comida, roupa lavada, meus pais têm condições de pagar um colégio, uma faculdade para mim, minha vida não é aqui no banco. E aí ele resolveu voltar, né? Ele morava com os pais enquanto ele trabalhava no banco, mas ele falou assim, pô, eu estou querendo largar o banco, estou querendo voltar a estudar. E aquele colégio que ele não gostava, que era colégio de Mauricinho, gente chique, gente bacana, ele falou, quero voltar a estudar naquele colégio. Aí, pode, vocês pagam? Pagamos. E ele voltou a estudar naquele colégio. Ele já tinha diploma de ensino médio, então, se ele quisesse fazer um vestibular, ele podia, e ele queria se preparar para o vestibular. E ele voltou a estudar no colégio top, diria, um dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Funciona até hoje. Voltou a estudar lá, e em 6 meses ele passou por uma faculdade, mas não era de medicina, conforme os pais queriam, passou por uma faculdade de psicologia. E aí ele teve que convencer os pais, porque ele estava tão convicto daquele ideal que ele queria, e ele conseguiu abrir um caminho no meio de um monte de dificuldades, e os pais, o pai, né, principalmente porque a mãe era dona de casa, quem trabalhava era o pai que tinha grana, era o homem da mala, e o pai chegou e falou, então tudo bem, já que você quer isso aí, então vai fundo, mete bronca, mas o pai não queria. E o pai pagou. E aí ele foi estudando, né? Mas ele já tinha sentido o gostinho de ganhar dinheiro, de viver a vida dele, e começou a fazer bico pra caramba. Aí a gente já está no capítulo 8. Né? Ele voltou atrás, foi trabalhar, foi estudar, passou na faculdade, e eu estava dizendo na semana passada que o que ele foi fazer naquele banco? Foi uma besteira que ele fez? Não. Ele foi ali pegar uma ferramenta. Qual ferramenta que ele foi pegar naquele banco? A ferramenta da maturidade. Ele não era maduro. Sabia o que ele queria, mas ele não tinha maturidade. Então, às vezes, você está no seu caminho, você pode até pensar, caraca, que besteira que eu fiz, não era para ter feito nada disso. Calma. Alguma ferramenta você pegou ali. Talvez até a ferramenta de o universo dizer para você assim, pô, você tem que ouvir melhor. Abre teus ouvidos, abre a tua intuição, abre teus canais, você está tenso, está nervoso, então você precisa abrir um pouco mais isso. Então, tudo tem um porquê. Se o chefe lá em cima falou assim, você quer tentar isso aí? Tenta. Pode ter certeza que ali tem um aprendizado, tem uma ferramenta que você foi pegar, talvez você fosse muito arrogante, sabe de tudo, eu não sei, cada um tem uma história. E aí você foi ali, então, ouve. Você foi, andou, ficou 1 ano, 2, 3, 4. Comecei a namorar com um cara e eu não conseguia. Todo mundo falava que o cara não tinha nada a ver e eu não conseguia ver que o cara não tinha nada a ver. E aí, de repente, eu caí em mim e falei, cara, esse cara não tem nada a ver comigo. Pô, fiquei 5 anos naquela relação com uma pessoa que não tinha nada a ver. Mas você aprendeu alguma coisa. Não foram 5 anos jogados fora. Você teve algum tipo de aprendizado, procura ver que tipo de ferramenta você pegou naquele relacionamento que não foi um relacionamento legal para você. Você amadureceu, as pessoas estavam te falando, você não ouvia. Então,
De repente você estava surda e agora você passou a ouvir melhor. Ah, então o homem é tudo igual, não quero mais namorar com ninguém, não quero mais saber de homem. Não, não é isso. Foi uma escolha errada, não deu certo, mas alguma coisa você pegou naquela experiência. Alguma ferramenta você precisava para dar sequência ao seu processo de evolução, ao seu processo de crescimento. Porque tudo é crescimento, tudo evolui, tudo. Então, aquilo ali não foi jogado fora. Deus não deixaria você ficar 5 anos jogando um pedaço da tua vida fora. Aquilo ali tinha um significado. Procure entender qual é o significado. Nós, da EDS, fazemos isso contigo. As pessoas que vão, daqui a 2 meses, talvez um pouco mais, né? Porque a gente tem um monte de coisa aí para fazer. Nós estamos abrindo um curso, justamente, não estou fazendo propaganda, não, só estou te falando, a gente explica, né? A gente ajuda, a gente está de fora, a gente tem experiência nessa área, então a gente pode ajudar você a entender como é que a coisa funciona, por que você não jogou tempo fora, por que você não jogou tua vida fora, por que aquilo foi importante, qual foi o significado daquela experiência aparentemente negativa para você. Então, a gente ajuda nisso. E foi o caso do rapaz, do Braguinha. Ele não jogou um ano da vida dele fora, ele foi um aprendizado maravilhoso. E aí ele voltou para casa, voltou para aquele colégio que tinha um ódio daquele colégio. Não era ódio, mentira. Mas ele não gostava daquele colégio, ele voltou. E qual foi a ferramenta que eu vim pegar nesse colégio que eu não peguei, que eu fiquei com raiva, invocado, né? Que eu não quero esse colégio? Cara, ele voltou para o colégio, isso é humildade. Voltou para o colégio. E aí ele voltou e ele pegou uma ferramenta. No caso, eu coloquei aqui de uma forma bacaninha, eu achei essa forma legal, vou repetir aqui para você, né? Ele voltou para o colégio dos bacanas, mas ele já não era uma turma de meros adolescentes, mas de jovens que afiavam suas espadas para a caça de uma vaga na faculdade. Então, ele voltou lá já mais maduro, já um guerreiro, já sabendo o que ele queria. Aquela experiência do banco foi muito importante para ele, ele precisava passar por aquilo. E aí, quando ele volta para aquele colégio que ele não queria, ele já vem com a faca nos dentes. Ele fala, agora eu sei o que eu quero. E em 6 meses ele passou para a faculdade de psicologia, né? E deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu estou meio perdido, achei. Ele volta para a faculdade de psicologia, mas ele já tinha pego o gosto, né, de fazer bico. Na faculdade de psicologia, ele fazia um estágio. Logo no começo da faculdade, pouco tempo depois, ele começou a fazer um estágio. Primeiro ele fez um estágio em educação, e ele tornou-se professor depois de psicologia, e foi no colégio acadêmico, ali no Maitá, do lado do Pedro II, em Botafogo, e dava aula de psicologia no estágio dele, né, sob a supervisão de um outro psicólogo que se chamava Braga, era até um coronel do Exército, cara muito gente boa, muito sábio. E esse aprendizado, depois ele, em 82, ele começou a fazer um estágio em psiquiatria, e ali, naquele estágio, ele viu que ali tinha um canal. E ele trabalhava igual um condenado, coitado. Eram 2 plantões de 6 horas e um plantão de 12. E, além dos plantões, ele poderia fazer bicos, né? Que era levar os pacientes, depois que ele pegou uma prática no trabalho, levar os pacientes para o médico, para a terapia, para ir em casa, para fazer um lazer, para essas coisas. E aí ele ganhava muita grana porque o local que ele trabalhava era high level, alto nível, e as pessoas pagavam muito caro. Era muito caro aquela clínica, e as pessoas que ali trabalhavam, eram mais de 40 profissionais da área psi. Imagina o que esse cara não aprendeu naquela experiência, naquele estágio. Eram profissionais assim, de altíssimo nível. Então, ele foi fazendo a faculdade paralela a esse estágio e aprendendo muita psicologia, muita psiquiatria, muita psicofarmacologia, né? Claro que ele não medica, mas aprendeu empiricamente o conhecimento do funcionamento, né, dos medicamentos psicofarmacológicos, antidepressivos, ansiolíticos,
tranquilizantes, né? Essas coisas aí que a gente conhece. E foi amadurecendo, mas ele só ali ele não ganhava a grana toda. Apareceu uma oportunidade, começou a trabalhar com uma vela, trabalhou em um monte de pico. Ele trabalhava com o cunhado dele, tinha uma empresa de firma de trabalho com som, era a Crazy Som, e ele começou a ajudar o cunhado, aí trabalhou como bilheteiro, trabalhando com tudo, era o light showman, fazia a montagem da luz e depois operava a luz, então ele ganhava grana ali também, bilheteiro, passava filme em clubes, na época trabalhava, montava, né, cinema, né, coisas da época. Mas ele fazia de tudo e começou a ganhar uma grana legal. E aí, por que eu estou contando essa história? Porque parece, às vezes a gente vai vendo assim, que você está no meio de uma estrada e você fala assim, cara, pô, será que eu estou me desviando do meu caminho? Será que não é por aqui? Para quê? E a verdade é que isso passou pela cabeça dele mesmo e que ele chegou no 4º ano de faculdade, já com curso de bacharel formado, ele falou, pô, não sei se eu sigo, se eu não sigo, os bicos estavam dando dinheiro. E naquela experiência toda, tudo isso é para chegar nessa frase aqui. Né? Às vezes, você está no teu projeto e parece que é tanto problema que você tem no meio do caminho que você fala, cara, será que isso faz sentido? Será que tem sentido eu continuar nessa estrada? Porque você, né, no caso dele, o objetivo dele ali era se formar em psicologia. E quando ele entrou para a faculdade de psicologia, ele estava pensando em se tornar psicólogo. E aquilo estava na cabeça dele, mas era muito, muito difícil, porque ele tinha que trabalhar para caramba. Ele nasceu numa família rica, a gente pode dizer, de classe média alta, mas ele era pobre. Ele não ganhava 1 centavo. Ele não queria, também, talvez orgulho. Rapaz, né, 20 anos, ficar ganhando mesada, 21, 22 anos, não ganhava mesada, não ganhava nada. Então, ele fazia esses bicos todos e trabalhava igual um condenado, força de expressão, porque ele queria ganhar a grana dele, já era um homem, namorava, né, a namoradinha dele, depois foi noivar, aquela coisa toda. Então, saía, tinha que botar gasolina no carro, fazer a manutenção, viajar, tinha os projetos, aquela coisa de quem está começando a carreira. E aí você vai no meio daquela loucura toda, cara, aquele foco, que é um projeto de 5 anos, uma faculdade de psicologia. E no meio daquele percurso, você começa a pensar assim, será que faz sentido? Será que é por aqui mesmo que eu tinha que ir? Às vezes bate uma dúvida. E muita coisa entra. E às vezes são necessárias. Às vezes é um filho que nasce, às vezes é um casamento, às vezes é um problema, às vezes é uma doença, às vezes ganha na loteria, às vezes, sei lá, um monte de coisa que acontece. No meio da... Você tem aquele foco, você tem aquela tua ideia. E aparecem essas coisas e às vezes são muitos os problemas. E ele morava dentro de uma casa onde as pessoas não concordavam com ele e ele não concordava com as pessoas. Era água e azeite, não se misturava, a coisa não se misturava. Havia amor? Havia, porque tanto ele tinha certeza que ele estava fazendo o melhor para ele, como a família dele sabia que estava querendo dar o melhor. Em nenhum momento os pais dele quiseram economizar. Pelo contrário, queriam gastar mais ainda com ele e ele não queria. Os pais dele queriam dar tudo para ele, mas não é tudo, não, eles queriam dar o melhor para ele. Mas aquilo que os pais achavam, os pais tinham certeza que estavam fazendo as coisas certas. Os pais tinham certeza que queriam dar o melhor. Os pais tinham certeza que aquilo que eles queriam dar era o melhor. Mas o Braga tinha certeza que aquilo que os pais queriam dar não era o que ele queria e não era o melhor para ele. E aí, vai entender. Os dois, quem estava certo? Os pais ou o Braga? Os dois estavam certos. Porque os pais estavam certos, eles queriam dar o melhor. E o Braga também estava certo. Então, ele vivia ali dentro, numa situação que não havia um funcionamento, né? A coisa estava meio truncada. E aí,
e trabalhando pra caramba, trabalhando muito. Na clínica, porque ele achava que ali naquela clínica havia um canal onde ele poderia ser aproveitado depois de formado, ele tinha essa ideia, e desses outros bicos todos que ele fazia. E aí é que eu quero... Toda essa história... Caraca, não, pensei que já estava chegando a hora de terminar, ainda faltam uns minutinhos. Toda essa história é para chegar nessa frase que eu vou falar aqui para você. Uma frase de 2 linhas. Siga leve e em frente sempre. Em frente. Em frente. Pela sua estrada. Evitando... Olha o que eu vou dizer agora. Ouve isso. E procure entender isso, porque isso acontece na tua vida. Eu não estou falando da vida do cara, estou falando do que acontece na tua vida. Eu duvido, tem um pessoal aqui, né? Tá aí um pessoal, tem algumas pessoas aqui na live que estão ouvindo, tanto no Instagram como no Face. Se isso não tiver nada a ver com a tua vida, coloca assim, olha, Joaquim, realmente não é bem assim, não. Claro que eu estou generalizando, né? Alguns casos são diferentes, tem famílias que estão junto com o filho, trabalhando no mesmo ideal, na mesma coisa e tal, mas o que eu quero dizer é que na sua estrada de realizações, mesmo com a família apoiando o seu projeto, que é uma super normal, isso acontece muito, né? Você vai ter problemas pelo caminho, muitos problemas, muitos. A não ser que você não tenha um objetivo um pouco mais ambicioso, um pouco mais ousado. Meu sonho não é nada, é só receber um saláriozinho no final do mês e pronto, para mim tá bom, não quero nada, não faço questão de nada. Se eu tiver como pagar a pasta de dente, o arroz com feijão e pronto, boto meu filho no colégio estadual, municipal, não quero nada. Aí, se você não quer nada, realmente não vai ter tanta dificuldade. A dificuldade vai ser a própria vida, né? Porque fica mais complicado para você. E se você tem recursos, porque recebeu de herança, e você não faz nada com esses recursos, tem alguma depressão aí no ar. Então, de qualquer maneira, é impossível, cara, que você não enfrente problemas na sua vida. Mas agora é que vem. Olha só, siga leve, enfrente sempre pela sua estrada, evitando que dores bloqueiem os seus sonhos. Evitando que dores bloqueiem os seus sonhos. Porque é comum, né? Já dizia lá o Milton Nascimento, meu caminho é de pedras, como posso sonhar. Essa música é meio deprê, né? Ele canta maravilhosamente bem, mas essa música é meio deprê. Mas tem uma verdade nela, né? Para você chegar no seu sonho, você vai ter que passar por esse caminho de pedras. A não ser que o teu sonho não seja nada, seja ir ali na esquina comprar um picolé. Mas se você tem um sonho mesmo, você vai passar por dificuldades. O que não pode é que essas dificuldades, elas amargurem você. Imagina se o Braguinha, em vez de lutar pelos ideais dele, aquele jovem estudante de psicologia, falasse, pô, ninguém me ajuda, que vida difícil. Pô, fulano, o pai dele ajuda ele, o outro, o pai até estuda com ele, os outros fazem isso, eu queria tanto que meus pais me ajudassem a me tornar psicólogo, mas os meus pais não me ajudam. Puxa vida, por que Deus deu um pai tão bom para o outro, que ajuda ele a ser psicólogo e não ajuda a mim? Colocou um pai que só me ajudaria se fosse para fazer a faculdade de medicina. Tudo difícil, eu tenho que trabalhar para caramba, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar fora. Trabalhava de madrugada, trabalhava a noite inteira, né? De 19 às 7 da manhã, plantão de 12 horas. Então, passava a noite no hospital psiquiátrico. E depois tinha que sair, tomar um Guaraná em pó e ir para a faculdade, estudar, e depois ainda tinha que trabalhar num bico, fazer uma novela, fazer um monte de coisa que ele fazia. Pô, por que a minha vida é difícil e a dos outros a vida é mais fácil? Se ele ficasse assim, cara, nossa, ia ser muito ruim. Então, encara tudo
que vem para você. Depois ele foi entender que todas essas dificuldades eram necessárias, que tudo aquilo que ele passou era importante. Ele estava sendo forjado. Porque, para ser o psicólogo que ele queria ser, ele teria que vencer essas negatividades, essas forças contrárias, né? Essas reações contra as quais ele teve que lutar. Então, essa é a ideia. Não, mas eu enfrento. Não é questão de enfrentar, é como você enfrenta. Enfrentar, todo mundo tem que enfrentar. Mas o importante, o que vai fazer a diferença, é a forma como você enfrenta a sua vida. Não é mole, não. Se você está nessa, tá feia a coisa, é difícil pra caramba, a coisa barra é pesada. Pô, se eu soubesse que era isso, não tinha nem entrado. Se você está nessa, se é com essa energia que você caminha em direção aos seus sonhos, eu posso te garantir que você não está na sua estrada de sonhos. Posso te garantir isso. Então, para você estar na sua estrada de sonhos, você tem que falar assim, poxa, coisa difícil pra caramba, por que será que eu tenho que passar por isso? Mas passar com alegria. Assim, não, se eu estou recebendo essa carga aqui, tem alguma razão. E se eu não consigo entender essa razão agora, eu vou entender essa razão depois. E quanto maior é a sua dificuldade, maior é o seu crescimento. E se o seu foco se mantém claro durante esse percurso, enquanto você está passando por uma série enorme de tribulações, eu posso te dizer que, primeiro, que você está no caminho certo, porque para você alcançar os seus resultados, você vai passar por eles. Se está tudo fácil, velho, tem alguma coisa errada aí no teu caminho. Eu desconfio. Porque não é fácil. Você tem ou então tu não tem um sonho, okay, tocando tua vida, e aí tem uma depressão lá na frente. Então, tem alguma coisa estranha, porque se você está indo na direção, você vai enfrentar. Mesmo que você tenha apoio da família, mesmo que você tenha dinheiro, mesmo que você seja um atleta, pode ter tudo, velho. Mas é natural que você vá passar por tribulações. E não é, mas eu passo pelas tribulações. Vou repetir, não é se você passa ou se você não passa. É como você passa. Com atitude positiva. Não, se eu tenho que passar por isso, eu vou passar por isso. E todas essas dificuldades que o jovem estudante de psicologia estava enfrentando, elas foram fundamentais para a formação dele e para ele continuar na trajetória dele, formado ou não, mas na estrada dos sonhos dele. Ele precisava. Aquilo foi fundamental. Do mesmo jeito que o banco foi fundamental para ele adquirir maturidade, todas as dificuldades. Eu vou dizer uma coisa que você pode pensar que é mentira, mas não é mentira. Não haveria pais mais perfeitos no planeta Terra do que o pai e a mãe do Braga. Eles foram escolhidos a dedo. Quem escolheu está lá em cima, sabia o que estava escolhendo. Na ocasião, ele não entendia por que eles eram tão difíceis. Depois ele foi entender. E depois ele entendeu. Foram perfeitos. Toda essa resistência que eles opuseram na trajetória era absolutamente necessária para a formação desse novo profissional que a gente vai ver se formou. Né? E não só o profissional, mas o ser humano. E foi perfeito. Eu posso garantir isso para você. Nós estamos aqui com o Luiz Fernando, amigão, cara. Manda um beijo para a Rita.
Cara, eu não consigo ler esses troços direitos das, sei lá, Bias, MP. Desculpa, eu não consigo ler. Tem mais um pessoal aqui no Facebook, que a gente só vê uma bolinha, mas não sabe quem é. E eu vou agradecer a sua presença aqui no nosso papo de hoje. E amanhã a gente vai continuar com o capítulo 9. Eu não falei, né? Olha só que coisa maravilhosa. O ninho não pode ser bom. Pô, mas o ninho não pode ser bom? Cara, eu vou contar uma história para você sobre ninho. O cara nem estava formado, nem estava ainda casado, e ele queria sair de um apartamento enorme em Copacabana. Só para você ter uma ideia, eu vou falar isso amanhã. Ele tinha um quarto só para ele e um quarto só para botar o som dele. Ele trabalhava com som, gostava de som, então ele tinha um quarto dele e um quarto de som. Eram 2 quartos. Praticamente ele tinha um apartamento inteiro para ele. Enorme. Copacabana é um lugar top. Mas ele queria sair daquele apartamento e jamais ele encontraria um apartamento com aquele mesmo conforto. Você vai entender a continuação dessa história. Amanhã a gente vai contar essa história dele querer sair daquele espaço maravilhoso e enfrentar dificuldades ainda maiores, né? Para ir morar no apartamento que ele ia procurar, ele ia ter que pagar aluguel, condomínio, IPTU, luz, água, gás, telefone, todas essas coisas que se pagam. Maluco, né? O cara era maluco. Mas eu admiro os malucos. É isso. Beijo grande. Amanhã a gente vai contar essa história do AP, dessa mudança. Até lá, forte abraço.